metade do curso. Essa é a aula número 5 de 10, Conhecendo Jesus através do Evangelho de João. Essa é uma ação da nossa Escola de Liderança e Ministério da Primeira Igreja Batista de João Pessoa. Estamos, minha gente, na metade do curso já, né? Já tivemos 4 aulas e hoje nós veremos Jesus, a luz do mundo. Jesus é o farol que aponta, mas o que é que ele aponta? O que é que ele fala? O que é que ele mostra? Né? Na primeira aula, nós vimos que Jesus estava no princípio de tudo, antes da criação de tudo, Jesus já estava no princípio. Ele era Deus, ele é Deus, então ele estava no princípio, antes de qualquer coisa ser criada, Jesus estava lá. No princípio que João fala em Ache, é antes do Bereshit, lá do Gênesis. Na aula 2, a gente viu muita coisa, mas o mais forte é que nós, desde Gênesis 3, a gente nasce criatura de Deus, e a gente só se torna filho de Deus quando a gente recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Também na aula 3, a gente viu que houve um homem chamado João Batista que deu testemunho de Jesus Cristo, e também na aula 3 a gente viu que Jesus ele se proclamou, eu sou. Ele é o único que poderia falar que eu sou alguma coisa, eu sou, se comparando a o Deus que apareceu na sarça ardente, lá para Moisés, no Monte Sinai, porque ele é o próprio Deus, né? Na aula 4, aula passada, a gente viu que Jesus, ele tendo vindo caminhar com a gente, seres humanos aqui nessa terra, ele sendo Deus, e ele fez isso por a gente, estava nos planos dele, desde a fundação do mundo, ele ter pisado aqui nessa terra, morrido por a gente, ele quis, de alguma maneira, elucidar, ele quis mostrar um pouco do que ele era, assim, porque ele é tudo, ele é mais do que tudo. A gente erra em dizer que ele é todo o universo, porque o universo é a criação dele. A gente erra em dizer que ele é toda bondade, porque ele é a expressão de toda bondade. Assim, mas ele quis dizer algumas coisas para explicar melhor, para a gente entender melhor. Então, na aula passada, a gente estudou quando ele disse assim, eu sou o pão da vida, né? E hoje, na aula 5, na metade do curso, a gente vai estudar quando Jesus disse assim, eu sou a luz do mundo. E a gente colocou assim, eu sou o farol que aponta, né? A base da aula de hoje está em João, capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Né? Ele estava fazendo assim uma afirmação que ele era divino, ele era Deus, capaz de romper as trevas do pecado, né? E dar luz a gente pecador. Vamos entender isso. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue? Quem me segue ele não é a luz para o mundo, ele é para o mundo inteiro, mas quem escolhe, quem me segue, quem escolhe seguir ele. Então, ele tem poder para o mundo todo. Se o mundo todo quiser seguir ele, ele será a luz para o mundo inteiro. Mas tem uma condição, assim, quem me segue? Aí quem me segue, essa condição, nunca andará em trevas. Ué, mas como é que a gente pode, de dia, que tem o sol, andar em trevas? Aí fica bem claro que Jesus não estava falando de sol e de lua.
Ele estava falando de uma questão espiritual, né? Então, na questão espiritual, a gente não vai andar em trevas espirituais, mas a gente terá a luz da vida, que é Ele, né? E isso tem uma conexão direta com o que o próprio João escreveu nas epístolas, nas cartas que ele escreveu. Na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19, diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Muitas traduções, várias traduções dizem assim: sabemos que somos de Deus e no mundo jaz no maligno. Né? Você encontra essa tradução, né? O que quer dizer assim? O mundo jaz o maligno, né? O mundo não é. Essa terra não é do maligno, né? Não é, não pertence a ele, não. Né? Ele está aqui, mas não pertence a ele. A gente precisa ter isso muito claro, sabe? Mas a gente precisa ter uma ideia completa dos limites, de como é isso. Desde Gênesis 3, que Satanás, ele está no mesmo intuito. Ele enganou Adão e Eva. Eu queria que vocês entendessem. Eu queria que vocês entendessem. Ele está fazendo a mesma coisa. Ele, assim, Adão e Eva, inclusive tem teólogos, eu não concordo com isso, não. Eu não concordo com isso, não. Mas tem teólogos que dizem assim, não, Adão e Eva significam, na verdade, a humanidade. Não, não é Adão e Eva mesmo. Foi Adão e Eva mesmo. Foi Adão e Eva. Eu acho que foi Adão e Eva mesmo. Que conversa é essa? Mas, para vocês terem ideia, assim, não, Adão e Eva representam a humanidade. Ah, tudo bem, representam. Sabe por quê? Porque ele, desde lá, está aqui nessa terra tentando enganar eu e você. E não se engane, não, que é isso que ele está, né? E a gente tem uma amostra correta disso, porque ele tem uma conversa lá no início do livro de Jó, né? E ele diz assim: eu vou tentar Jó, viu? E o Senhor diz a Satanás: tá bom, eis que ele, Jó, está na tua mão, porém guarda a sua vida. Quer dizer, é, Satanás não faz tudo que ele quer nessa terra. A terra não é dele. Existem limites, né? E quando a gente vê Lucas, capítulo 4, é que a gente vai compreender ainda mais, né? Quando Satanás tenta Jesus, veja que Satanás estava tentando Jesus, ele mostra os mundos. Aí o que é que Satanás diz a Jesus? Dar-te-ei todo este poder e glória destes reinos, porque me foram entregues, e eu dou-os a quem quero. Veja, os reinos foram dados a Satanás. Então nunca foram dele, né? E quem foi que entregou esse mundo a esse infeliz desse Satanás? Quem foi que entregou? Aí a gente precisa, é por isso que a gente tem que ter um contexto da Bíblia para a gente entender essas coisas, né? Quando a gente vai em Gênesis capítulo 1, versículo 28 a 30, na criação ainda, a gente vê que Deus os abençoou quem? Adão e Eva, e lhes disse, frutificai, multiplicai, encher a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente sobre toda a face de toda a terra, de toda a ave, que há fruto que dê semente, sei-vos de para mantimento, e todo animal da terra, e toda ave do céu, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para teu mantimento, e assim foi. Deus deu a terra a gente, seres humanos, para a gente cuidar,
era nosso. Agora a gente pisou na bola, nós seres humanos, e não vinha botar culpa. Aí é isso, não venha botar culpa em Adão e Eva. Ah, foi Adão e Eva lá no paraíso. Cada vez que eu e você pecamos, a gente está abrindo a guarda, a gente está dando espaço nessa terra para o inimigo das nossas almas vir contra a gente, né? Isaías fala que, ó, como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, você caiu lá do céu, você que dominava as nações, foi derrubado no chão. Antigamente tu dizias no teu coração, isso aqui é importante, viu? Lá na frente vocês vão entender. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da consagração me assentarei. E olha o desejo de Satanás, e serei semelhante ao Altíssimo, né? Então, veja, a terra nunca foi de Satanás, nunca foi. Era nossa para a gente tomar conta dele. Só que a gente pisa na bola. Adão e Eva pisou na bola o tempo todo e a gente ganhou. Adão e Eva foram eles que começaram a pisar na bola e eles abriram a guarda e a gente, nessa terra, ganhou um visitante, persona non grata. Então, a gente tem agora nessa terra uma persona não grata que está aqui, igualzinha, esteve lá no Éden, conversando lorota com Eva, e que depois Adão entrou na mesma lorota, tentando convencer eu e você a deixar de adorar o Senhor Jesus. Por isso que Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo. Quem me seguir quem me seguir, não vai andar em trevas, mas vai ter a luz da vida, né? E Satanás está aqui nessa terra exatamente lutando para a gente cair fora dessa bênção da luz. Agora, interessante é que as pessoas pensam que existe uma guerra entre Jesus e Satanás, né? Você vê essa música aí de Zé Ramalho, né? Mistérios da meia-noite que voam longe, que você nunca, não sabe nunca se vão, se ficam, quem vai, quem foi. Impérios de um lobisomem que fosse um homem de uma menina tão desgarrada, desamparada, se apaixonou naquele mesmo tempo, no mesmo povoado, se entregou ao seu amor porque não quis ficar como os beatos, nem mesmo entre Deus ou o capeta. Assim, a gente é levado a crer que Deus está fazendo uma luta contra Satanás. Não, minha gente. Não. Essa luta é nossa. Jesus é Deus, minha gente. É o Criador de tudo. Eu, você, Adão e Eva, os anjos, Satanás é um anjo caído, é um anjo. É caído, sim, foi fruto de uma rebelião, sabe? Ele, como eu mostrei, que Isaías disse, ele quis ser igual a Deus, por isso foi fruto de rebelião. Então, ele convenceu um terço dos anjos que deveria se rebelar contra Deus, e tentou convencer Eva, e está tentando convencer eu e você o tempo todo a se rebelar contra Deus. Então, a luta não é de Jesus contra ele, não. É da gente contra ele, é dele contra a gente, né? E o problema é que ele e seus anjos se infiltram em todos os lugares nessa terra para se disfarçar, se infiltra na política, nas artes, na música, na televisão, e até nas próprias igrejas. Eu vi uma vez um pastor, que graças a Deus nem me lembro do nome do pastor, disse assim, um atabaque não entra na minha igreja porque é do culto
ao demônio. Não, não. O atabaque pode ser, você pode pegar um atabaque e dizer assim, eu vou adorar meu Deus Jeová, Jesus Cristo, eu vou adorar Ele porque Ele é o meu Senhor, o Senhor recebe minha oração, o Senhor recebe esse meu louvor e não sei o quê, e louvar, porque o atabaque é um instrumento, o atabaque em si não é nada, o atabaque é um instrumento de batida. Agora, Satanás pega ele e leva para dentro de uma outra religião, que é a religião dele, e bota lá o povo para bater o atabaque para ele. Mas a culpa não é do atabaque, a culpa é de quem bate o atabaque para ele, o inimigo. A política em si não tem nada de Satanás. A política é quando o Satanás pega e convence o político a fazer coisas dele. A arte em si não tem nada de mais de você ter uma igreja que tenha teatro, que você tenha dança na igreja. O problema é quando a música, não tem problema, a televisão sabia, não tem problema, o problema é quando ele se infiltra lá. E o problema pior é quando ele se infiltra dentro das igrejas. Por isso que nós precisamos de uma luz para iluminar e nos mostrar o que é obra de Deus e o que é armadilha do adversário das nossas almas. Ele não é adversário de Jesus, não. Vamos deixar isso bem claro, sabe? Escuridão e trevas, em quase toda a Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, é sinônimo de pecado, de desolação, de tristeza, de condenação. Olha aqui algumas passagens do Antigo Testamento. Olha, o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem quem tropeça. Provérbios. Quem sabe Deus, porventura julgará aquele da escuridão? Jó. Ele põe fim às trevas, e toda extremidade ele esquadrinha a pedra da escuridão e a sombra da morte. Jó. Porventura não consultará o povo a seu Deus lá embaixo já. Eis que haverá angústia, escuridão e sombras de ansiedade serão empurradas para as trevas. Isaías. Dai glória ao Senhor vosso Deus antes que venha a escuridão. Então, escuridão e trevas, sempre na Bíblia, no Antigo Testamento, foi usado para mostrar desolação, pecado. Veja alguns exemplos no Novo Testamento. Efésios, Paulo dizendo assim, e não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Hebreus diz assim, e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito e primogenitura, porque não chegasse ao monte palpável, acesso em fogo, e à escuridão e às trevas. Segunda Pedro diz assim, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo lá embaixo, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Então, é sempre isso. E a luz, e a escuridão sempre foi isso, coisa ruim. E a luz na Bíblia, né? Luz sempre foi coisa boa. Lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Né? Quando o povo de Israel peregrinava em caminho a Canaã, uma coluna de fogo iluminava o caminho deles e protegia contra os inimigos, contra Faraó que veio contra eles. A coluna de fogo segurou Faraó enquanto eles atravessavam o Mar Vermelho, né? Quando foi instituído o tabernáculo para eles fazerem as orações, os holocaustos, né? Havia um lugar chamado Santo dos Santos, e lá dentro do Santo Santos havia um candeeiro chamado menorá. Esse menorá era de ouro, tinha 7 velas, tinham que ser mantidas a luz acesa, simbolizando já Cristo, a luz acesa o tempo inteiro. Né? Luz sempre foi coisa boa, né? Quando Jesus era bebê ainda, foi levado na sinagoga, né, para ser consagrado ao Senhor, Simeão tomou Jesus no braço
e proclamou: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Olha o que é que ele diz: luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Né? A luz, então, também é uma designação para mostrar que luz é Deus, né? Você vê Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem eu temerei? Ezequiel diz assim, quando Ezequiel tem uma imagem de Deus, ele diz assim, o seu aspecto era como ardentes brasas de fogo e sua aparência de lâmpadas, o fogo resplandecia e fogo saíam relâmpagos, e esse aspecto resplendor em seu redor. Hebreus diz assim, Deus veio como temã, e sua glória cobriu os céus e a terra encheu o seu louvor, e o resplendor, veja, resplendor, se fez como uma luz, raios brilhantes. Então, isso era um designativo para Deus nos textos bíblicos, né? Então, quando Jesus declara que eu sou a luz do mundo, está completamente fundamentado nas Escrituras. E quando Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo, ele está dizendo assim, eu sou Deus, né? Isso um judeu sabia, né? Agora, a gente precisa entender o contexto que Jesus disse. O contexto que Jesus disse está nos capítulos 8 e 9 de João. O capítulo, e a gente precisa entender, o capítulo 8, quando começa o capítulo 8, mostra que Jesus estava no Monte das Oliveiras. Então, ele estava num lugar aberto, né? E assentando-se, os ensinava. Então, ele estava num lugar aberto. A primeira parte, então, os escribas e fariseus trazem uma mulher apanhada em adultério. Depois, a segunda parte, a partir do versículo 12, diz que Jesus disse-lhe outra vez. Eita, a gente vai ver por que disse outra vez. Eu sou a luz do mundo. Né? Por que disse outra vez? E você só vai entender por que disse outra vez quando você lê o capítulo 8 todinho e vê o último versículo. Porque você vai ver no último versículo, quando aí a gente vai ver a Gorinha, mas diz assim, então pegaram pedra para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo. Então quer dizer que veja, quando começa o versículo 8, Jesus está falando do lado de fora. A partir do 12, ele está dentro do templo. E a gente precisa entender esses detalhezinhos, né? E depois ele sai do templo e começa o capítulo 9. Foi quando ele encontra o cego, né? Então vamos ver, né? Ele está do lado de fora, no Monte das Oliveiras, e os fariseus trazem uma mulher. Aí, todo mundo já conhece isso, uma mulher foi pega em adultério. E engraçado que até o capítulo 11 não se fala em luz, né? Os fariseus dizem assim, olha, ela foi pegada em pecado, adulterando, né? E era um pecado previsto na lei de Moisés, em Levítico capítulo 20, olha, se o homem, mas engraçado, né? O pecado é pecado para os dois, para o homem e a mulher, só levar a mulher para ser apedrejada. Levítico capítulo 20 diz assim, se um homem cometer adultério com uma mulher casada, com a mulher de seu próximo, o homem e a mulher adúltera serão punidos com morte. Quer dizer, os dois eram para ser levados, mas só levaram a mulher. Já começa aí o erro dos fariseus. Né? Se quisessem ser corretos com a lei de Moisés, porque também em canto nenhum diz que a mulher ela era adúltera, sim. Levava os dois para ser apedrejado, mas já começa o erro aí, só leva a mulher para ser apedrejada. No texto fala 3 vezes em pecado, né? Jesus se abaixa, começa a escrever, diz assim, ei, pronto, tá certo, tá, vocês querem? Então faça o seguinte, quem tiver pecado, atira a primeira pedra, no instante, todo mundo tem pecado, começa. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Como todo mundo tem pecado, começou a todo mundo zarpar. Cadê os que te acusaram a mulher? Não tem mais nenhum? Ninguém te condenou? Tá certo.
eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Esse não peques mais mostra que ela estava em pecado mesmo. E Jesus é capaz de tirar o pecado do mundo e perdoar, mas é para a gente saber que não é para pecar mais. Vai e não peque mais, né? Aí depois da passagem, é que ele diz assim: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, aqui a gente começa a ter uma pista. A luz mostra o pecado, mas vamos seguir, né? Então, como eu disse a vocês, a partir do capítulo 12, por isso que diz assim: falou-lhes outra vez. É porque ele falou lá fora e aqui claro, ele entrou no templo, ele estava dentro da sinagoga aqui, né? Então ele falou de novo: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então os fariseus começaram a interrogar Jesus, sabe? Tentar pegar Jesus mesmo, né? Aí os fariseus assim: tu dás testemunho de ti mesmo? Teu testemunho não é digno de fé, né? Aí, você sabe por que os fariseus disseram isso? Porque lá em Deuteronômio, lei de Moisés, tem que a pessoa só é digna de dizer assim: eu não pequei, não. Se tiver duas pessoas de prova que ele não pecou. Aí, veja assim, Deuteronômio 19: uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade, pecado, ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu, pela boca de duas testemunhas ou pela boca de três testemunhas se dará o fato. Aí Jesus, homem, Jesus é Deus, e além de Deus, né? Aí Jesus diz assim: embora eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é digno de fé, porque eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. Mas vós não sabeis de onde eu venho nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a aparência, eu não julgo ninguém. Se eu julgo, meu julgamento é conforme a verdade, porque eu não estou sozinho, mas comigo está o Pai que me enviou. Ora, na vossa lei está escrito: o testemunho de duas pessoas é digno de fé. Jesus citou Deuteronômio 19:15, né? Sabe por que ele citou? Porque do mesmo jeito que os fariseus disseram assim: você não pode se defender sozinho. Jesus estava dizendo para os fariseus: vocês não podem me acusar sozinho, não. E Jesus diz assim: e eu tenho meu pai. Aí os fariseus ficaram doidos, né? Aí, por isso que os fariseus disseram assim: onde é que está teu pai, Jesus? E você sabe por que os fariseus disseram isso? Porque lá em Mateus tem a passagem, um pouquinho antes, que diz assim: oxe, esse Jesus não é o filho do carpinteiro? Eles estão procurando, na verdade, José. É por isso que Jesus respondeu assim: rapaz, tu não conhece a mim, também tu não conhece meu pai, não, rapaz. Né? Você não conhece meu pai, não. Porque Jesus estava falando do pai dele, do céu, não era E aqui mostra, ó, Jesus estava ensinando no templo, né? Por isso que Jesus continuou: eu me vou e proclamar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis ir. Aí os judeus olharam para o outro e disseram assim: será que ele vai se matar? Né? Sabe por que eles perguntaram isso? Eles perguntaram entre si assim? Porque para eles, para o judeu, suicídio era igual ao assassinato. Ninguém pode tirar a própria vida, né, para um judeu, né? E assim, aí Jesus diz assim, aí Jesus vai discutir com Jesus. Vós sois de cá de baixo, povo. Eu sou lá de cima. Vós sois desse mundo. Eu não sou desse mundo, não. Vocês vão morrer no vosso pecado. Mas, porque se não crerem que eu sou, vocês vão morrer no pecado, né? Aí o judeu disse: quem és tu? Aí Jesus respondeu: exatamente quem eu declaro que eu sou. Mas quem
o que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi, Deus, eu digo para o mundo, né? Então, Jesus lhes disse, quando tiveres levantado o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou e que não faço nada por mim. Aí Jesus dá uma lição nele, sabe? Porque Jesus faz uma conexão com o Antigo Testamento, né? Porque eles sabiam que no Antigo Testamento, Moisés, Deus mandou Moisés fazer uma imagem de uma serpente e levantar no deserto, né? Aqui a passagem, foi em Números 21, porque o povo murmurou, e Deus ficou assim, ficou, Deus não tolera murmuração, né? E o povo perdeu a coragem no caminho e começou a murmurar contra Deus e contra Moisés, porque diziam, nos tiraste do Egito para morrer no deserto, onde não há pão nem água, estamos enfastiados desse miserável alimento. Rapaz, então o Senhor, olha o que Deus fez, enviou contra o povo serpentes ardentes que morderam e mataram muitos. Aí o povo veio a Moisés e disse, pecamos, olha, o povo reconheceu, murmurando contra o Senhor e contra ti, Moisés. Roga ao Senhor que afaste de nós essas serpentes. Foi quando Deus orou ao Senhor, e o Senhor disse a Moisés, faze para ti uma serpente ardente e mete num poste, e todo aquele que for mordido olha para aquele poste, aquela serpente, e será salvo. E Moisés fez isso, fez uma serpente de bronze, e quando o hebreu era mordido, olhava para a serpente e ficava são. Essa serpente, alguém aqui novo na fé pode até pensar, oxe, Moisés fez um ídolo. Não, minha gente, não pense nisso não. Não pense desse jeito não, porque até isso é uma besteira. Isso aqui é assim uma coisa bem forte. É Deus mostrando que várias coisas. Primeiro, Satanás se travestiu lá de serpente lá no paraíso para enganar Adão e Eva. Ele escolheu a serpente, mas a serpente em si não tem nada a ver, não. A serpente é uma criatura, é um bicho feito por Deus. E ninguém mexa com a serpente, não, porque ele leva uma picada, é um bicho, é um animal. Jesus, o símbolo de Jesus é um leão da tribo de Judá, por isso você vai alisar um leão, vai nada, porque senão o leão morde você, tá entendendo? Aí a segunda coisa é que a serpente levantada no deserto, quem olhasse para aquela serpente levantada ficava salvo. Era um símbolo de Jesus Cristo. E é tanto prova disso que lá na frente, mais ou menos 1.500 anos depois, o povo pegou 1.500 anos depois, o povo pegou essa serpente e começou a fazer oferenda a esse povo, sabe? Começou a queimar vela para esse povo, né? Começou a chamar de Nerostan. Se você ler 2 Reis, capítulo 18, você vai ver isso que eu estou dizendo. A serpente, que antigamente era uma fonte de salvação, se transformou num objeto de idolatria. E Deus disse assim, homem, que é o rei Ezequias, rei Ezequias, quebre essa serpente aí, porque essa serpente, o que era bênção, virou maldição, virou idolatria. Por isso, minha gente, que Êxodo capítulo 20 diz assim, não faça imagem nenhuma de escultura na sua casa, nem de Jesus. Nem de Jesus você faça, nem do que está no céu, nem do que está na terra, nem do que está debaixo do mar. Não faça imagem de escultura de nada. Sabe por quê? Até de Jesus não faça. Porque corre o risco de você criar um hábito errado, de Jesus mesmo, você
e para o seu trabalho e passar, Senhor, Deus me abençoe, Senhor, e você está transferindo o poder que Deus tem, que Jesus tem para a imagem. E a imagem, veja a imagem, e a imagem se pegou na sua cabeça o poder de Jesus Cristo, se transformou em idolatria. Mas foi isso que aconteceu lá, né? Jesus disse assim: quando você levantar o Filho do Homem, você vai ver quem eu sou, né? E quando Jesus disse isso, tendo proferido essas palavras, muitos creram nele. E foi quando Jesus disse essa sentença que muita gente conhece, né? Se permanecer nas minhas palavras, serei meus verdadeiros discípulos. Aí isso todo mundo conhece. Conhecereis a verdade e a verdade vos livrará. Eita! Aí quando disse isso, pegou no pé dos judeus. Pegou no pé dos judeus. Porque os judeus disseram assim: oxente, somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como é que tu, Jesus, diz assim, sereis livre? Eu não sou escravo de ninguém, né? Olha, o povo judeu dizia assim: nós somos povo santo e livre, escolhido por Deus, né? Um judeu, quem cursou Gálatas comigo o semestre passado, a gente teve uma aula sobre isso, né? O judeu, quando ele ora, até hoje, quando ele ora, o judeu ortodoxo, quando ele ora lá no muro das lamentações, ele diz assim, batendo lá no muro, ele diz assim: obrigado, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, por eu não ter nascido nem gentil, nem escravo, nem mulher. Então, um judeu não admite ter nascido escravo de jeito nenhum. Aí Jesus diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos livrará. Ele diz assim: eu não preciso de livramento de ninguém. Como é que é isso, Jesus? Eu não sou escravo de ninguém, não. Aí Jesus começa a mostrar o foco da escravidão que Jesus está falando. Aí, por isso que Jesus respondeu: em verdade vos digo que todo um que se entregar ao pecado é seu escravo. Pronto. O pecado é que escraviza, né? E somente o Filho pode vos libertar. Então, agora começa o verdadeiro jogo de palavras entre os fariseus e Jesus Cristo sobre coisas que são do adversário e coisas que são de Deus, né? Jesus diz assim: bem que sei que sois raças de Abraão, vocês querem me matar, porque a minha palavra não entra em vocês, não penetra em vocês, mas eu falo porque eu vim de junto de meu pai. Aí os fariseus dizem: nosso pai é Abraão. Aí Jesus diz assim: se vocês são os filhos de Abraão, vocês iam fazer as obras de Abraão, mas agora vocês procuram me tirar a minha vida, né? E Abraão isso não fez, não, né? Aí os fariseus dizem assim: nós não somos filhos de fornicação, a gente só tem um pai que é Deus, né? Aí Jesus diz assim: se Deus fosse vosso pai, vocês me amariam, porque eu saí de Deus, é dele que eu provenho, eu não vim de mim mesmo, mas eu vim de quem me enviou. Vocês não compreendem minha linguagem, não, o meu jeito de falar, não, porque vocês não conseguem ouvir minha palavra. Aí Jesus pega pesado com os fariseus. Né? Vós tende como pai o demônio e quereis fazer os desejos de vosso pai, o demônio. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso, é o pai da mentira. Mas eu digo a verdade e não me credes, né? Ah, rapaz. Aí os fariseus, eles dizem assim: a gente tem razão, tu é um samaritano e tu está possesso com um demônio. E por que eles dizem isso? Qual era o problema com os samaritanos que os judeus tinham? Né? Tem bem explicado isso na apostila, eu não vou colocar, vocês leiam na apostila bem explicadinho. Né? Mas os samaritanos eram antigos
povo hebreu. Era o povo hebreu, eram pertencentes às 10 tribos. E quando houve a separação do tribo da norte do sul, os hebreus ficaram na região de Samaria. 10 tribos ficaram lá na região de Samaria. E eles começaram a se casar com os povos diferentes lá de Canaã, começaram a se casar com o. E isso em Deuteronômio 7, na lei de Moisés, proibia, quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra que vais possuir lá, Canaã, e tiver despojado em teu favor de muitas nações, olha, lá tinha os Eteus, os Gegeseus, os Amorreus, os Cananeus, os Fereceus, os Eveus, Jebuseus, 7 nações maiores e mais poderosas que tu, não contrairás com elas matrimônio. Então, as 10 tribos começaram a se casar, e os judeus, as 2 tribos do sul, que foi a tribo de Judá e de Benjamim, não aceitavam que as 10 tribos tivessem se casado. E aí as 10 tribos que ficaram lá do norte, que se casaram e de respeitaram Deuteronômio 7, eles passaram a não subir para o monte de Jerusalém para adorar Deus. Eles começaram a fazer a adoração no monte Gerizim, que fica mais ou menos 140 quilômetros ao norte de Jerusalém, né? E instituíram os sacerdotes. E fizeram até pior. Por isso, por tudo isso, eles começaram a ser chamados samaritanos. E aí começou uma rixa que é histórica, assim. Os samaritanos, judeu não gostava de samaritano, né? Então, quando eles disseram assim, Jesus, tu és samaritano, ele já estava dizendo assim, você não é da tribo de Judá, então não pode ser, porque a gente está esperando um filho de Deus, um representante de Deus da tribo de Judá, e você é um samaritano, você não é. E um processo para o demônio, assim, um Deus jamais poderia ser processo para o demônio. Então, quando os judeus dizem isso de Jesus, eles estão afirmando que Jesus não era Deus de maneira nenhuma. E, na verdade, Jesus tinha, no capítulo 4, conversado com a samaritana, isso para eles, para um judeu, era algo assim. Se lembra da oração do judeu que eu disse a vocês? Senhor, obrigado porque eu não nasci gentil, eu não nasci escravo, não nasci mulher. Então, um judeu não se passaria a conversar com uma mulher, e quanto mais com uma mulher samaritana, e Jesus tem aquela conversa com a mulher samaritana lá no capítulo 4. Então, assim, quando os judeus chamam Jesus de samaritano em processo com o demônio, era ali assim, pronto, era eles dizendo que Jesus não era Deus de jeito nenhum. Aí essa resposta de Jesus é sensacional. Ele diz assim, não busco a minha glória. Olha, você se lembra que no começo da aula diz assim, guarda isso aí de Isaías. Isaías mostrando o que Satanás queria era a glória de Deus. E Jesus, essa resposta aí, não busco a minha glória, é Deus, Deus não tá, Jesus não está falando isso, não é para os judeus, não. Não, é para Satanás que está escutando toda essa conversa. Eu não busco a minha glória, a glória do Pai. Está vendo? Está vendo? Porque Satanás buscou a glória dele. Jesus, rapaz, Jesus é impressionante como ele é Deus, né? Aí Jesus disse assim, olha, se alguém guardar a minha palavra, não viria a morte. É, aí foi que o judeu disse, agora que eu vejo mesmo que está possuído, que Abraão morreu, eles não entenderam, foi nada, e na verdade não quiserem entender, Jesus disse assim, olhe, Abraão, vosso pai, exultou com o pensamento ao ver meu dia. Aí assim, eu estudei assim, como foi que Abraão exultou quando viu o dia de Jesus Cristo, né? Foi quando ele levou Isaac para fazer o sacrifício, e eu disse até na aula passada, e foi até uma pergunta, e Isaac foi um tipo de Jesus, né? Ele viu ali a glória de Deus, que Deus ia
ia sacrificar o próprio filho por todos nós, né? Então, quando isso aconteceu, aí os judeus retrucaram Jesus, aí foi quando Jesus abre a boca e diz assim, antes que Abraão fosse, eu sou. Aí, quando ele disse eu sou, os judeus pegaram pedra para tirar em Jesus, e Jesus, ó, isso ensina até a gente, ó, Jesus que é Deus, teve discernimento, olha, o próprio Jesus saiu do templo, viu que era hora de sair do templo, né? Aí Jesus sai do templo, e quando ele sai do templo, ele encontra o cego de nascença. E quando ele encontra o cego de nascença, os discípulos dele perguntam, essa pergunta é sensacional. Mestre, quem pecou, esse homem ou seus pais? Isso é sensacional, porque várias religiões aqui no planeta Terra querem colocar culpa, porque alguns, infelizmente, nascem com defeito genético, surdo, mudo, e colocam, dizendo assim, foi vidas passadas, ele foi uma pessoa muito ruim, e veio com esse defeito genético aí para pagar o karma da vida passada. A Bíblia não diz isso, não. A Bíblia diz que Deus criou tudo perfeito. Se você ler Gênesis capítulo 1 e 2, quando Deus acaba de criar tudo, Deus viu que era boa. Gênesis 3 diz que a gente pecou e que a natureza gemeu quando Adão e Eva pecaram. E Romanos capítulo 8, em Paulo diz assim, pois a criação foi sujeita à vaidade, não foi só a gente, os seres humanos, não voluntariamente, mas por vontade daquele que a sujeitou, todavia com a esperança também de ser libertada do cativeiro. Até a natureza tem a corrupção do pecado para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos, olha, que toda a criação geme e sofre com que dores de parto até o presente dia. Então, acontece, gente, de nascer pessoas com defeito mesmo, por causa do peso do pecado, né? Mas Jesus diz que ia fazer o milagre, o sinal, porque para se manifestar a obra de Deus. E ele diz de novo, eu sou a luz do mundo, né? E aí todo mundo sabe que Jesus cura, faz uma gosma do barro, passa no cego, o cego manda ele se lavar lá no tanque de Siloé, ele se lava e ele chega a enxergar. Os fariseus ficam doidos, sabe por quê? Porque só cego de nascença é defeito genético. Todo mundo sabia que somente um Deus poderia fazer esse tipo de milagre. Por isso que os fariseus chamam o cego e diz assim, olhe, esse aí que fez o milagre em tu, ele não guarda o sábado, não, porque foi no sábado. Então, como é que pode um pecador fazer um milagre? Aí o cego disse assim, eu sei que eu vi. Aí os fariseus não ficam satisfeitos, aí chamam o pai do cego, diz assim, olha, esse teu filho era cego? Aí os pais dizem assim, esse é nosso filho, e nasceu cego, era um cego de nascença. Aí os fariseus, inconformados, chamam o cego de novo, e diz assim, olha, a gente sabe que esse Jesus aí é pecador. Aí o cego disse assim, bom, se ele é pecador, eu não sei, eu só sei uma coisa, eu sei que antes eu era cego, e agora eu vejo, né? E aí os fariseus dizem assim, olha, eu e você, cego, ex-cego, a gente é discípulo de Moisés. A gente sabe que Deus falou com Moisés, mas a gente não sabe quem foi que falou com esse aí. Aí o ex-cego diz assim, rapaz, é muito de se admirar que vocês não sabem
de onde ele é, entretanto, ele me abriu os olhos. Sabemos, aí o cego diz, aí o cego, sabemos, porém, que Deus não ouve pecadores, mas, mas atende aquele que lhes presta culto e faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tem aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse Deus, não poderia fazer nada. Aí os fariseus ficam doidos. Aí os fariseus, tu nasceste todo em pecado e quer tu me ensinar, cai fora daqui. E tentam esconder esse cego, para o cego não falar. Mas, na saída, vocês se lembram? Jesus bota a gosma lá da lama nos olhos dele e manda ele se lavar. O cego não tinha visto Jesus, não. Aí ele se encontra com Jesus. Aí o cego diz assim: Jesus pergunta, crês no Filho do Homem? E o cego diz, quem é ele, Senhor, para que eu creia? E disse-lhe Jesus, tu o vê, olha a luz do mundo, olha a luz, olha a luz. E o mesmo que é o mesmo que fala contigo. Creio, Senhor, disse ele. E prostrando-se, o adorou. Veja que coisa linda a Bíblia é. Os fariseus, a Bíblia toda se completa. Os fariseus, versículos atrás que eu mostrei a você, mostra que esse cego era judeu. Os fariseus disseram assim: nós somos homens de Moisés. Então, um judeu jamais se ajoelharia para outro homem. Um judeu não se prostraria para outro homem. Um judeu só se prostra para um Deus. Por isso que a Bíblia é sábia e mostra que o cego era um judeu e o cego se prostra e o adora porque reconhece que Jesus é Deus, né? Ele confessa Jesus como Deus. Aí tentam de toda forma esconder, porque somente Jesus poderia. E o final do capítulo 9 é esse. E disse-lhe Jesus, eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram, também nós somos cegos? Esses fariseus eram os que creram, disse-lhe Jesus, se fossem cegos não teríeis pecado. Mas como agora dizem, por isso o vosso pecado permanece. Eles criam, mas duvidavam, sei lá, né? Esse jogo de palavras, Jesus está mostrando que ele é o farol, ele é a luz, que aponta para a salvação, ele aponta para o pecado, ele mostra, ele ilumina ele próprio, que ele é a salvação do mundo, e ele mostra os nossos pecados, ele mostra e nos dá a lição, vá e não peque mais. Ele é a luz do mundo, que se ilumina para a gente ter nele o Salvador. Ele é a luz do mundo que mostra o pecado para a gente ir e não pecar mais, né? Então, as conclusões. Jesus é a luz do mundo que ilumina o caminho que devemos trilhar, mostrando o pecado que devemos deixar. Jesus vai muito além de ser um samaritano ou um judeu. Por isso, Deus nos aceita como filho. Ele não está preso a um povo, ele nos aceita a todos. Ele nos salva atualmente e salvou todos aqueles antigos que creram por promessa. Ele salvou Abraão, porque a Bíblia diz assim que somente crendo em Jesus Cristo estará salvo, tu e tua casa. Somente ele. Você poderia perguntar como é que, se Jesus não tinha sido manifesto antes do Antigo Testamento, como aquele povo tinha sido salvo por promessa. Eles creram na promessa de Jesus Cristo. Em Hebreus diz que eles estão salvos. Jesus não mentiu, porque ele é Deus, ele não mente. E se ele disse, ele cumprirá. Semana que vem tem mais. Deus os abençoe. Então, agora, essa apresentação foi um pouco longa, mas a gente vai abrir ainda para alguns questionamentos e algumas dúvidas que vocês tiverem para